Bom, começou a gravação. Vou começar me apresentando. Eu sou a Rafaela Cauana, estou aqui na primeira linha da Lari. E também, de formação, sou Master Coach, trabalho com treinamentos de inteligência emocional, de liderança, de vendas, treinamento de equipes. Também trabalho com terapias integrativas. Sempre estou aqui por dentro das formas que funciona a nossa mente, e eu sou apaixonada pelo estudo de comportamento mental e comportamento pessoal, saúde mental, apaixonada por ser humano. Então, eu sempre estou aqui estudando, aprendendo, até o fim da vida. E eu gosto muito de falar de inteligência emocional, porque é a base da vida. Muitas vezes eu até esqueço de falar exatamente sobre a base que é a inteligência emocional, porque parece tão óbvio para mim, como eu falo sobre muitas outras coisas, e às vezes eu esqueço de falar o básico, que é o mais importante. E eu estou muito feliz de estar aqui, então, para justamente falar isso, que muitas pessoas não têm esse conhecimento e precisa, gente. Assim como qualquer outra inteligência, a gente precisa também estudar a inteligência emocional. Então, eu coloquei aqui, o nosso objetivo é realmente entender a inteligência emocional, com o objetivo de aprender a receber não, aqui na Doterra, que a gente recebe muitos, né? E encarar o que precisa ser feito para crescer o nosso negócio, tá? Para eu falar de inteligência emocional, eu coloquei alguns outros tópicos antes, para eu só deixar aqui o conhecimento de vocês, que existem vários tipos de inteligência, como eu já citei. Coloquei aqui um exemplo de inteligência lógica, inteligência matemática, português. Sabe quando a gente estava no colégio e falava assim, nossa, aquela pessoa é tão inteligente, tira 10 em tudo, sabe? Por que a pessoa é inteligente só porque tira 10 em tudo? Aquela pessoa que não tira 10 em tudo, então é burra? É isso? Ou ela tem outros tipos de inteligência que não estão no colégio? Então, a inteligência emocional é uma das coisas que não estão no colégio. Só que existem pessoas que são extremamente inteligentes emocionalmente, mas que, de repente, vão mal no colégio, nessas matérias tradicionais, né? Eu sei que é muito polêmico, mas eu sempre falo sobre isso. Eu acho que muita coisa que a gente aprende no colégio serve para nada. Mas tudo bem. A não ser que a pessoa decida trabalhar naquela área, né? E uma das inteligências também é a inteligência de conhecer o nosso cérebro, a neurociência, que atualmente, graças a Deus, está sendo muito falada. E a inteligência emocional tem muito a ver com a inteligência que se estuda dentro da neurociência. Tá? Eu vou mostrar no próximo slide. Uma das teorias que eu sou apaixonada, que eu falo sempre, se quiser tirar print aí ou foto, a teoria do cérebro primo, que diz que o nosso cérebro é dividido em três partes, dividido metaforicamente falando, tá? Não é que são três partes dentro do cérebro, mas metaforicamente falando, a gente tem três partes no nosso cérebro. A parte do nosso cérebro que é reptiliano, a parte do sistema límbico e a parte do neocórtex, tá? São dois neurocientistas que desenvolveram essa teoria. Então, o Paul MacLean desenvolveu a teoria do cérebro trino e o professor Albert Mehrabian desenvolveu esta teoria, em cima da teoria do Paul MacLean, de que o nosso cérebro, né, o córtex, é o nosso cérebro intelectual, que representa 7% de todo o nosso cérebro. O nosso cérebro reptiliano é o nosso cérebro instintivo, que representa 55%. E o nosso cérebro emocional é o sistema límbico, que é os 38% que sobrou aqui para fechar os 100%. Considerando que 7% é o intelectual, que seria o nosso lado racional, todo o restante, então, mais de 90%, é emocional, sendo que 18% emocional e 55% é instintivo. Instintivo é a nossa essência de sermos animais, né? De agir sem pensar.
sabe? Quando a gente reage a algo sem pensar, seria isso. Mais de 90% do nosso cérebro, então, mostra que somos emocionais, instintivos. Por que que isso é tão importante de saber? Depois que a gente conhece algo, aprende algo, não tem como desaprender, né? Não tem como dessaber. Não existe isso. É muito importante a gente saber disso, porque isso aqui representa que as nossas ações são resultados das nossas emoções. Faz sentido? Se as nossas ações são resultado das nossas emoções, mais de 90%, aproximadamente, por que então que não se fala em inteligência emocional nos colégios, nas faculdades? Não é uma matéria que é ensinada. As nossas ações vêm das emoções, né? Então, aí é importante a gente olhar para isso. Acho muito bom que hoje muita gente está falando disso na internet, ainda bem, mas ainda é pouco. E eu também gosto de trazer essa ideia da mentalidade fixa e mentalidade de evolução. Existem duas formas de mentalidade, segundo essa psicóloga de Nova Jersey, que desenvolveu essa teoria. Tá? Eu estou trazendo, assim, bem superficialmente, só os assuntos para vocês tomarem conhecimento, quem não conhece, né? Mas quem ficar curioso aí para pesquisar ainda mais sobre isso é bem bacana, recomendo. Mentalidade fixa, existem pessoas que têm mentalidade fixa que elas não querem mudar, não querem conhecer o novo, não querem aprender o novo, acreditam que porque aprenderam algo no colégio é aquilo até o fim da vida, porque aprenderam algo na igreja é aquilo até o fim da vida, porque aprenderam algo na família, porque eu cresci ouvindo isso, não tem como mudar. É a síndrome de Gabriela. Nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, nunca vou mudar. Então, é uma mentalidade fixa. Então, muitas vezes a gente vai encontrar clientes que são assim, inclusive muitos, a maioria. Mas aí a gente vai conversando com eles, mostrando benefícios, mostrando comprovações científicas, pesquisas, mostrando vantagens, e aos pouquinhos a gente vai mostrando para as pessoas que hoje o mundo está um pouquinho diferente. 5 anos atrás o mundo era outro, imagine 10, 20, 30 anos atrás. O mundo está em constante evolução, está rápido, acelerado. Então é importante a gente acompanhar essa evolução do mundo, não a gente fica para trás, né? Sabendo que existe a mentalidade fixa e a mentalidade de evolução, talvez facilite um pouquinho na hora de entender os nossos clientes, na hora de entender as pessoas que vêm com objeções, com dúvidas. Muitas vezes as pessoas vêm com dúvidas, objeções, não é por maldade, não é porque elas querem, elas te odeiam, não é porque elas querem o teu mal, elas são caretas e querem te incomodar, te irritar. Às vezes não é isso. A gente muitas vezes traz para o nosso lado pessoal. Só que muitas vezes é só algo dela. Cada um dá o que tem. Se a pessoa dá a resistência dela, a dúvida dela, é o que ela tem. Não significa que seja algo relacionado a você. A inteligência emocional traz muito isso. E a gente entender que o outro dá o que é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Não trago para o coração. Se a pessoa vem com alguma objeção forte, é da pessoa. Ela tem a mentalidade fixa, não sou eu. Se eu entendo isso, fica mais leve a forma de conversar com as pessoas. Enquanto isso, tem as pessoas com mentalidade de evolução. Penso eu, que todos nós que estamos aqui, temos essa mentalidade de evolução, ou pelo menos estamos desenvolvendo essa mentalidade de evolução, né? A mentalidade de evolução é uma mentalidade próspera, de crescimento, de conhecer o novo, de estar aberto a conhecer o novo, de estar aberto a fazer algo diferente. Então, se eu aprendi lá no colégio que eu preciso seguir
a ciência, que eu preciso acreditar na medicina tradicional, porque todo o resto, todo o resto não existe, não funciona. Aí hoje eu conheço a Terra e falo, não, não funciona, não existe, é crença. Essas coisas aí que inventam, é pirâmide. Eu tenho a possibilidade de ter uma mentalidade diferente e estar aberta ao novo, né? E o melhor ainda é saber que existem pesquisas feitas por médicos aqui na Terra, né? Isso é maravilhoso saber isso. Conhecimento liberta, gente. Conhecimento liberta. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a crença fortalecida no nosso negócio, em qualquer outra coisa que seja que a gente queira fortalecer a crença. E a gente consegue passar esse conhecimento para as outras pessoas também. É muito importante a gente sempre estar estudando. Lembra? Mentalidade de evolução. Sempre estar estudando. Até foi uma coisa que eu conversei, acho que ontem, com o pessoal, com os meninos, que eu tinha uma crença fortalecida na Boterra, até eu ir no evento, na palestra, e na sexta-feira passada. Quando eu fui naquela palestra, foi quase 4 horas de palestra, eu nem vi o tempo passar, foi incrível. Quando eu fui lá, eu fiquei em dúvida se eu realmente tinha crença fortalecida no negócio. Porque dali para frente eu fiquei assim, meu Deus, é incrível, é surreal. Imagina como é que foi a convenção. Então, não fui, mas muito vontade de ter ido. Mas é isso, a gente sempre estar atento, sempre estudar, sempre buscar fortalecer a nossa crença no negócio e saber explicar as coisas para as pessoas. Todas as vezes que a gente traz dados científicos, pesquisas, não tem como as pessoas terem dúvidas. É uma coisa que eu recomendo, inclusive, tá? Para ajudar aí nos nãos que vocês podem receber. Às vezes a pessoa só diz não, não quero conhecer, não, não quero comprar, simplesmente assim. Mas às vezes ela diz um não porque ela está com dúvida e ela quer ser convencida do contrário. E se você tem dados para convencê-la do contrário, ponto para você. Mas tem que ter esses dados, tá? Contra dados, não tem argumentos. Não tem que fazer. Se você mostra uma pesquisa científica, como é que a pessoa vai dizer, ai, não existe, não acredito. Acho incrível quando as pessoas falam assim, acredito nos óleos essenciais, acredito na doTERRA. Parece que quando você fala acredito, é uma questão de fé, uma questão de, é crença, e não é. A doTERRA não é fé, não é crença. Para isso tem os dados científicos, as pesquisas, equipes de médicos que fazem as pesquisas, que explicam cheio de detalhes. Eu achei incrível aquela palestra que eu fui. Meu Deus do céu, é surreal a quantidade de detalhes que eles explicam do que é feito cada produto, como funciona, a reação do corpo. É surreal. Eu não sou da área da saúde, então eu não sei explicar da forma que eles explicam. Foram médicos que explicaram. Foi incrível. E aí você vê, tem pessoas que vêm com objeções e que acreditam nos médicos, tomam um monte de remédio, porque médico indica normalmente um monte de remédio, mas não acreditam nos outros médicos que não indicam um monte de remédios, mas indicam óleos essenciais. Não faz sentido. Mas tudo bem. Isso é um desafio nosso, né? Um desafio nosso de desconstruindo essa crença deles. A Lari falou, as pessoas esqueceram o poder da natureza. Pois é. Nossa, dá para fazer uma aula só disso, sobre o poder da natureza. Porque é em tudo, né? Não é só entre aspas, em plantas. Né? O poder da natureza é em tudo. A nossa vida, a gente vive na natureza. Nós fazemos parte do todo, do mundo inteiro. Tem como achar que a gente não faz parte. Bom, aqui eu trouxe para entrar nas 5 emoções básicas do ser humano.
A inteligência emocional, a base dela é entender as emoções que a gente sente, tá? Como eu falei lá no começo, a maior parte da nossa mente, do nosso cérebro, é emocional. E, beleza. Como que acontece as emoções? Eu recebo uma emoção inconscientemente, tá? Eu não escolho sentir uma emoção. Eu recebo, acontece, de eu me emocionar de alguma forma, com raiva, com medo, tristeza, alegria ou afeto. Dentro desta teoria que eu trouxe aqui, existem várias teorias, tá? Mas essa é a que é mais aceita e é a que eu mais vi, gosto mais. É de um autor, pesquisador, chamado Eric Fern. Essas emoções, então, por exemplo, a pessoa disse um não para mim. Eu falo, você aceita? Gente, as pessoas dizem não quando eu ofereço a amostra de graça. Eu fico, mas como assim? Tá dizendo não para uma amostra de graça? Eu não entendo. Dá vontade de pegar a pessoa assim, chacoalhar o cérebro da pessoa, falar assim, oi, é de graça, aceita, é só experimento. Mas tudo bem, a gente não faz isso com o ser humano. Só tempo. Respira fundo. Um dos segredos da vida é respirar. Respira fundo. É justamente o que a gente aprende na Faculdade da Terra. A maioria dos óleos essenciais, inclusive, não é? Coloque em prática o que você aprende, gente. Respira fundo. Quando a pessoa diz não, entende o que você está sentindo. Se for raiva, vou falar uma coisa para você. A raiva, todas as emoções trazem reações químicas no corpo, tá? A raiva, ela dura 90 segundos. A gente, às vezes, sente tá quente o corpo, a pele, o rosto tá quente, às vezes escurece a vista. A gente age, às vezes, sem pensar, na raiva, começa a xingar, surta, enfim. Mas tudo isso demora 90 segundos. Então, esse sentimento da raiva, a emoção da raiva, é você respirar fundo e se forçar mesmo a segurar, não falar bobagem. 90 segundos depois você vai estar mais calmo, vai começar a pensar de forma racional, vai racionalizar a sua emoção raiva. E aí você consegue pensar o que você vai fazer a partir dessa emoção. Então, você recebe uma emoção sem querer. Então, o inconsciente te manda a emoção. Você recebeu um não, você ficou com raiva ou triste. Um exemplo, tá? Aí você respira fundo, pensa nessa emoção, o que você está sentindo. Recebeu a emoção, pensa sobre a emoção. Ou seja, da emoção, ela se transformou num pensamento. Certo? Esse pensamento é que você vai trabalhar dentro de você. Aqui é você racionalizando a tua emoção. A partir do momento que você racionalizar a tua emoção, pensar sobre a tua emoção, você vai pensar, o que você vai fazer com isso? Aí você parte para a ação. Então, a emoção chega inconscientemente, você não quer a emoção, ela vem. Não importa, ela vem. Só que a emoção veio, aí você leva para o pensamento. A emoção transforma em pensamento, que transforma em ação, se transforma em resultado. Então, pensa, se você tem raiva de uma cliente que te diz não, ou de uma possível consultora que te diz não, e você não pensa sobre a raiva, começa a falar um monte de porcaria para ela. Qual é o resultado que você vai ter disso? Será que um dia você vai conseguir trazer ela de volta? Agora, se você tiver uma raiva ou tristeza dela, da pessoa, e você pensar, raciocinar de forma racional mesmo, respirar fundo, segurar, tratar com gentileza, com educação, respeito. Qual é o resultado disso? Será que a pessoa pode ser que mude de ideia em algum momento?
porque você tratou ela bem? Nessas duas situações, em qual situação a pessoa pode voltar a comprar com você ou virar consultora da tua equipe? E qual situação a pessoa nunca mais vai nem olhar na tua cara? Percebe? A importância da inteligência emocional. A inteligência emocional vem desse conhecimento, saber identificar suas emoções. E de saber racionalizar. E de saber mudar o que você está sentindo. Ressignificar. Tem muita gente que eu ofereço, que eu comento da Doterra, a pessoa fala assim, aqueles óleos bem caros, né? Não são caros, né? Porque eles são extratos puros e tem um preço alto, mais alto que os outros, mas é porque eles são puros. Tem nenhum como eles. Não, porque é muito caro, não consigo comprar, mas remédio você compra, né? Remédio de farmácia você compra, né? Eu falo. Porque remédio sempre as pessoas têm dinheiro. Então, aí eu sempre trago. Gente, é o poder da argumentação. Eu sempre trago o preço do remédio, o efeito colateral do remédio, outras informações também do remédio, que eu achar importante ali. E aí eu comparo com o óleo essencial. A pessoa fica quieta, vai falar o quê? Foi vencida, com um sorriso no rosto ainda. É um treino, tá, gente? Tudo é treino. Inteligência emocional é treino. E deixa eu te falar, se você conversar com o máximo de pessoas possíveis para você receber não, você vai ficar cada vez melhor com a inteligência emocional. Então, fiquem felizes quando vocês forem recebendo não, porque são oportunidades de você treinar a sua inteligência emocional. Lembra de respirar fundo, é muito importante lembrar disso. De verdade, tá? Lembra de respirar fundo sempre, beleza? Aqui eu coloquei uma sugestão do filme Divertidamente, porque é um filme da Disney que sou apaixonada. Amo esse filme da Disney. Esses filmes da Disney ensinam pra caramba. Mas o Divertidamente, ele mostra justamente as emoções em forma de personagem. É bem legal. Realmente mostra como cada um é dentro da emoção mesmo, dentro dessa teoria do iceberg. Tá? Aqui eu coloquei, pode tirar fotos também, quem quiser. A emoção da raiva, como que normalmente ela acontece, que a gente pode reparar nela. É assim, a inteligência emocional vem de você identificar as emoções em você. Como faz isso? Se conhecendo, se analisando, olhando para si. Não é muita gente que gosta de fazer isso, né? Olhar para si mesmo e buscar se autoconhecer. Exatamente por isso, não é todo mundo que tem inteligência emocional. Não é fácil. Nenhuma inteligência é fácil de ser estudada. A inteligência emocional é a mais difícil, eu acho. Porque precisa olhar para a gente mesmo, entender como é que a gente está reagindo em cada situação. A emoção da raiva induz a movimentos violentos, de ataque ou de defesa, aumentando a força corporal. Gera força e energia para superar obstáculos. Todas as vezes que houver ameaça à sua vida ou condição de vida, a raiva se apresenta como defesa natural, uma espécie de força vital. Como não existe uma emoção chamada coragem, a raiva funciona como antídoto natural contra o medo. E a emoção do medo é um impulso geralmente desqualificado pelos seres humanos. O medo normalmente é medo de perder algo. A gente acha que está numa situação para perder algo e aí a gente sente um medo. A gente normalmente acha que o medo é só algo negativo, mas às vezes é algo que está vindo para proteger a gente de alguma coisa. Por isso que existe duas formas de identificar o medo real e o medo imaginário. Por isso que a gente sentiu medo. A gente tem que pensar, ele é real ou ele é imaginário? Eu tô com medo da pessoa não querer conhecer o meu negócio, não querer entrar na minha equipe, ou não querer comprar. Ou a pessoa conheceu, participou de uma reunião, de uma apresentação do negócio, mas ela não falou mais nada, eu tô com medo de ela não entrar aqui na equipe, tô com medo de ela entrar em outra equipe. Gente, tudo isso gera ansiedade? Cuidado.
Que medo é esse? É medo real ou é um medo imaginário? Como que você vai saber se é um medo real ou imaginário? Pergunta, é verdade que essa pessoa vai entrar em outra equipe? Não sei. Então, por que você vai sentir medo? Vamos focar no que está acontecendo de verdade. Isso é verdade? É verdade que a pessoa não vai entrar na minha equipe, não vai comprar os meus produtos, não gostou da apresentação? É verdade? Ela falou isso? Não, não falou. Então, é imaginário? É um medo imaginário? Então, são essas perguntinhas que são importantes para a gente fazer. O medo é real ou imaginário? Se pergunte, isso é verdade? Com base em quê? Quais são os dados? Quando a gente decide trabalhar com dados, as coisas ficam mais fáceis, tá? Emoção da tristeza leva à cessação dos movimentos. Então, o medo e a tristeza levam a baixa autoestima, a tristeza, a negação da alegria. A alegria que foi frustrada, a alegria que foi frustrada aparece como uma raiva impotente e logo dará lugar a uma tristeza por perda real ou condição de vida. Quando a gente tem tristeza, então, medo e tristeza trazem baixa autoestima. Com baixa autoestima, como é que a gente vai contagiar pessoas para conhecerem os produtos da Doterra, que são para trazer justamente alegria, coisas boas? E como é que a gente vai conquistar as pessoas para entrarem na nossa equipe? Se eu tô triste, eu vou falar com a pessoa assim, ó, eu tô vendendo isso aqui, me deixa bem feliz isso aqui. Quem é que vai querer comprar? Ninguém vai acreditar. Ou você vai convidar alguém para a tua equipe. É que eu estou desenvolvendo equipe. É bem legal. Nossa, eu está indo muito bem. Às vezes eu falo com eles, mas é uma equipe muito boa, bem animada. E aí, será que convence? Acho que não. Então, é muito importante identificar quando a gente está triste. Vem a emoção da tristeza, eu vou pensar sobre ela. Pensando sobre ela, eu vou pensar como que eu vou melhorar. Como que eu vou transformar a tristeza em alegria. O objetivo de identificar uma emoção, o estado emocional que eu tô, não é para eu ficar ali sentindo aquela emoção, quando são tristezas, né? Tristeza, medo, raiva. Não é para eu ficar ali, nossa, identifiquei que eu tô triste, então agora eu vou ficar triste porque eu identifiquei. Então, não é. É entender como que eu vou fazer para sair dali. Quando eu entender formas que eu posso fazer para sair daí, isso é individual, tá, gente? Cada um tem a sua forma, a sua maneira de ficar feliz. É muito importante entender que somos todos diferentes. Todo ser humano é único. Tem um universo de possibilidades dentro de si. Tem uma história incrível, experiências, tudo diferente. Então é importante eu, na minha vida, saber o que vai me deixar feliz se eu identificar que estou triste. O que vai me trazer para um caminho para eu encontrar a minha felicidade de volta, deixar a tristeza de lado. Sempre honrando e respeitando o meu sentimento e minha emoção que veio, porque se veio é porque precisava vir. E quando eu entendo isso em mim, eu entendo isso no outro também. E olha a importância de entender isso nos clientes. Se eu entendo que meus clientes de óleos essenciais estão tristes, ou pessoas da minha equipe estão tristes, eu converso com as pessoas de forma diferente. Eu não posso impor ela, você pode fazer isso aqui que você vai ficar feliz. Assiste um filme tal, porque quando eu estava triste, eu assisti e fiquei feliz. Ou vai encontrar seus amigos numa festa que você vai ficar feliz, porque quando eu tô triste, eu faço isso. Entende? É comparar o que você faz para ficar feliz, comparar com o outro, e impor isso pro outro. Você pode fazer, é dizer, quando eu fico triste, eu faço isso, funciona.
De repente, você pode fazer alguma coisa nesse sentido, ou outra coisa que fizer sentido para você. Dá a possibilidade de perguntar o que faria melhor para a pessoa. Quando a gente mostra esse cuidado para as pessoas confiam mais na gente. E quando as pessoas confiam mais na gente, elas decidem comprar com a gente. Muita gente vende do Terra. Por que a pessoa vai comprar com você a do Terra e não com o teu vizinho? Entendeu? A base é a conexão dos seres humanos. Por isso que é importante entender as emoções. Realmente ter a inteligência emocional. Trabalhar com isso é para sempre, tá, gente? É diário, estudo pro resto da vida. Dá para vocês. A gente vai se fortalecendo, a gente vai entendendo, a gente vai treinando, sim. Só que vai acontecer situações novas na nossa vida que vai trazer um novo aprendizado. Então, faz um bom tempo que eu estudo inteligência emocional. Muito tempo. Quase 8 anos. Isso. Quase 8 anos. Faz 2 anos que eu fiz a formação. Para trabalhar com isso, dar treinamentos, etc. E em fevereiro agora, desse ano, meu padrasto faleceu. Como é que ficou a minha inteligência emocional? É uma situação nova, eu tenho que lidar com isso. Tenho que aprender, desaprender, aprender de novo, e treinar, e continuar aplicando, desenvolvendo, e assim vai. Porque é um sofrimento. Inclusive, por falar em sofrimento, o sofrimento vem da não aceitação. Qualquer coisa, isso para todas as áreas da vida, tá? Todas as áreas. Todas as vezes que você não aceita algo, você entra num estado de sofrimento. Então, se uma pessoa diz não para você, e você não aceita isso, você começa a sofrer. E aí você entra num looping, e daí você olha para aqui, para o sofrimento, ao invés de olhar para todas as outras coisas boas em volta. Lembra, tudo que você foca, expande. É uma frase que a gente usa bastante no universo de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque se eu foco nessa não aceitação, parece que é só isso que eu tenho. Eu não vejo todas as outras possibilidades positivas. A pessoa não quis conhecer o negócio. Ai, meu Deus, que tristeza, porque eu vejo ela no negócio, é perfeito para ela. Poxa, você vai ficar sofrendo ao invés de mandar mensagem para as outras 50 pessoas que talvez só estejam esperando a tua mensagem para aceitar, conhecer o negócio. Tudo que você foca expande. Eu vou dar um exemplo de mulher grávida, tá? Não é meu caso, mas eu sei que quando uma pessoa decide engravidar, ela começa, do nada, a olhar para todas as mulheres em volta que estão grávidas. Nossa, de repente todo mundo ficou grávido, todo mundo quer engravidar. Ou a pessoa só está focando nisso. Por isso que parece que é maior. Igual carro. Eu quero. Decidi que eu vou comprar um Jeep azul. Agora eu vou comprar um Jeep azul. Não vejo. Gente, eu nunca vi o Jeep azul, tô inventando isso agora. Mas digamos que eu tenha decidido agora comprar um Jeep azul. Eu tenho certeza que amanhã eu vou começar a ver Jeep azul por tudo. Andando nas avenidas aqui de Curitiba. Eu não reparava nisso, mas quando eu vou focar nisso, porque é o que eu quero, eu vou começar a olhar melhor. Porque tudo que eu foco expande. É assim que funciona. Nossa mente é maravilhosa. Emoção da alegria. É. A emoção da alegria, gente, é a emoção mais boicotada. A alegria expande o ego e contagia. Por que que ela é a emoção mais boicotada? Parece que a gente cresce numa sociedade, inconscientemente falando, e parece que a gente não pode celebrar pequenas conquistas. E aí a gente esquece, quando a gente fica feliz, quando a gente conquista algo, a gente cada vez uma pessoa, ou a gente ganhou, seja um pequeno bônus da Doterra, a gente esquece de celebrar.
É tão importante a gente sentir a emoção da alegria, compartilhar. Lembra? Tudo que você foca expande. Se eu foco e eu celebro com alegria as conquistas, eu vou expandir, eu vou começar a ver mais conquistas. Eu vou começar a ver mais coisas boas na minha vida. E quando eu tô feliz e começo a ver mais coisas boas na minha vida, eu atraio mais gente, porque ninguém quer ficar perto de gente triste. Ninguém quer ficar perto de gente chata, de gente que só reclama, de gente negativa, de gente que só fala mal, só fala de tragédia. Uma das coisas que eu faço é não assistir TV, não assisto televisão. Não gosto. Faz muito tempo que eu não assisto. Desde que eu entendi, arrasou. Desde que eu entendi que você liga a televisão, tá espremendo sangue ali. É só tragédia. Tem tanta coisa boa que acontece no mundo, gente. Nossa Senhora. Nossa. Depois que eu desliguei a televisão, eu comecei a ver a quantidade de gente fazendo bem pro mundo inteiro. Muita gente. O bem é muito maior que o mal. Mas se você liga a TV, você se alimenta com coisa ruim. E quando você foca, expande. Então, se você foca naquela coisa ruim, parece que é só isso que existe no mundo. Não é. O bem é muito maior. Então, celebre suas conquistas, gente. Os efeitos da alegria são impulsos fortalecedores da energia geral. E a alegria é uma emoção contagiante. A tendência à aproximação física, toques, abraços e afagos. Lembra? Ninguém quer ficar perto de gente chata, de gente triste, de gente ruim. Mas quando eu vejo uma pessoa feliz, nossa, eu quero estar lá. Quero estar do lado, quero abraçar, quero ficar feliz. Me passa um pouquinho dessa energia. É uma delícia. Sejam essas pessoas. As pessoas querem estar perto de você. Sejam as pessoas alegres. As pessoas querem ser amigas. Isso contagia. E a emoção do afeto. Achei linda essa imagem com as crianças. Carinho, afeto, amor. Tudo entra aqui. A emoção presente nos estados de amor e seus diversos rótulos: amor maternal, paternal, filial, fraternal, romântico. O afeto, esse carinho, expande a alma, engrandecendo-a. Correlaciona-se ao prazer, ao sexo, ao amor, induzindo-nos a uma aproximação física tão grande que permite o traço proteção e reflexão. Lembra que eu falei que quando a pessoa confia em você, ela decide comprar com você, decide entrar na sua equipe? Entra muito aqui na emoção do afeto. Porque quando você olha para a pessoa com um olhar de respeito, de olhar para ela mesmo, entender que ela está com aquela emoção, com aquela tristeza, ela vai sentir esse afeto. Percebe? Isso é muito grande, gente. Isso é muito grande. Você olhar para a pessoa, você ouvir, você decidir ouvir a pessoa, ouvir o problema da pessoa. Quando a gente é ouvida, quando as pessoas estão nos ouvindo, a gente se sente acolhida, a gente se sente protegida. Então, quando vocês ouvem as dúvidas, as objeções, as reclamações, os problemas de clientes e de liderados, ou possíveis liderados, essas pessoas vão se sentir acolhidas, vão sentir esse afeto dentro delas. Elas podem não saber dar nome a essa emoção, mas é isso. É o afeto, é o acolhimento, a proteção, vão confiar em você. Faz sentido até aqui? Nunca esqueçam, gente, que a gente está trabalhando sempre com seres humanos, viu? Bom, porque a base do negócio do Terra é a venda. A base do crescimento é desenvolver equipe. Mas é sempre lembrando que são seres humanos, com dores, com tristezas, com histórias, com desafios, para a gente saber como que cada ser humano é
na rotina deles, delas, como que você pode ajudar elas. E aí eu coloquei uma frase final, que realmente eu acredito nisso: o autoconhecimento liberta, porque eu não vou ficar presa nesses sentimentos ruins se eu me autoconhecer. Se a pessoa diz não para mim, se a pessoa diz não, não quero conhecer, não, não quero uma amostra, não, não quero entrar no negócio. Se eu não me autoconheço, eu vou achar que a pessoa está me agredindo. Mas se eu me conheço, entendo quais são as emoções que estão acontecendo comigo, eu vou entender o que pode ser que esteja acontecendo com a pessoa também. Fica mais leve. Mas é treino, tá? Todo mundo consegue. É uma inteligência que é treinável. A gente aprende, treina e todos os dias a gente vai treinando pro resto da vida. E é maravilhoso. E quando a gente se autoconhece, todas as nossas relações ficam mais harmônicas. Relações de amizade, na família, com clientes, tá? Agradeço pela presença, por vocês estarem aqui, dispostos a conhecer um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Espero ter agregado na vida de vocês. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim. Vou amar ajudar, amar responder vocês. E vou passar a palavra para a Lari. Ou, se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta também, estou aqui. Meu Deus, que treinamento maravilhoso. Extremamente necessário, né? Eu tô até me sentindo calma agora. Hoje eu tive um dia bem intenso, chamei várias pessoas, apresentei negócio, e realmente essas emoções que tu trouxe, eu pude experimentar todas elas ao mesmo tempo e ter um autocontrole, né? Então isso é muito importante, porque eu já sou uma pessoa muito autocontrolada, mas tem pessoas que não têm isso, sabe? E acabam perdendo, como tu comentou, acabam perdendo a pessoa, né? Um possível contato mais para frente. Agora um não, mas mais para frente pode ser um sim. Então é acolher, como tu disse, né? E a gente está em constante trabalho das nossas emoções é fundamental. E nem todo mundo tem, de certa forma, essa habilidade de se desenvolver essa inteligência emocional. Muitas pessoas são muito impulsivas, acabam não pensando muito antes de agir. Então é muito importante ter esse tipo de treinamento e a gente todos os dias, como tu falou, é um treinamento, né? Tem momentos que a gente se descontrola. A pessoa mais controlada do mundo, algum momento vai se descontrolar. Então é trabalhar em si esse autocontrole e entender uma coisa que tu falou muito bem. Não é sobre ti, é sobre a pessoa. Aquele não é em cima das queixas, das objeções dela. E muitas vezes a gente pode até utilizar, como tu falou, se a gente entender de certa forma o sentimento da pessoa, a gente pode utilizar mecanismos, enfim, conseguir fazer com que a pessoa entenda, né, essa objeção dela e trabalhe isso, favorecendo daí, né, possivelmente para um cadastro, né? Então, às vezes a gente aceita, a pessoa fala, não, obrigada, não gostei. A gente aceita e já deu. Não, vou entender o que tem por trás disso, né? E é fundamental quando a gente, que nem tu falou, acolher a dor da pessoa, entender a empatia, se colocar no lugar, sabe? Quando a gente faz essa atividade, a gente consegue sentir mais o próximo e a gente consegue ajudar as emoções e ajudar a pessoa a trabalhar elas, né? Então, nossa, sensacional, muito obrigada. É muito útil, vai ficar gravado. Então, as gurias que não puderam estar aqui presente vão poder assistir depois e novas pessoas que forem entrando na nossa equipe, vamos continuar compartilhando, porque é muito importante, né? Querendo ou não, a gente nunca, não sei, eu nunca recebi tanto na minha vida. Então, para mim está sendo muito importante trabalhar essas emoções e saber lidar com elas, né? Então, perfeito. Entendi. Vamos tirar uma foto para postar no Insta. Vamos. Eu vou colocar lá no começo.
Eu já tirei no começo, né? Só que vou tirar mais uma. Mas tirem vocês também, postem lá e marca. Vamos marcar todo mundo pra gente. Eu postei já. Tu quer que eu tire? Ah, Quem que... também. Mas não saiu a nossa carinha. Vamos tirar outras? Quem que vai tirar? Eu tô tirando. Boa. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.